Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Lucas 21, versículo 28. Amigos, eu não creio que seja possível construirmos uma linha perfeita dos acontecimentos proféticos até o dia da volta de Jesus, mas acredito plenamente que, com base nas Sagradas Escrituras e no espírito de profecia, nós podemos sim criar uma linha segura dos principais acontecimentos até o dia da nossa redenção. Mas a verdade é que só compreenderemos perfeita e plenamente a cronologia dos eventos finais conforme eles forem se cumprindo diante dos nossos olhos. Contudo, embora a profecia seja uma forma resumida de como serão os eventos finais, ainda assim, podemos e devemos seguir e acreditar naquilo em que Deus nos deixou em miniatura, pois quando estivermos vivendo nos dias em que não mais veremos a profecia como que um puro espelho embaçado, mas sim em sua totalidade, não cairemos e nem seremos confundidos, pois estaremos firmados no assim diz o Senhor, mesmo que Ele não tenha explicado todos os pormenores da profecia. Bom, eu não vou me deter nas profecias as quais já se cumpriram, porque aqui no canal nós temos diversos vídeos falando a respeito dos acontecimentos anteriores ao nosso tempo. Mas eu tomarei como ponto de partida os momentos em que nós estamos vivendo. E está escrito: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. Embora vemos que no início do quarto século, com a falsa conversão do imperador Constantino, iniciou-se o cumprimento desta profecia do apóstolo Paulo, semelhantemente, a profecia de Mateus 24, relativa à abominação desoladora e à destruição de Jerusalém, essas palavras de Paulo também têm um segundo cumprimento, pois a manifestação do homem do pecado deve ocorrer novamente antes que Jesus apareça nas nuvens dos céus. Pois vemos em Apocalipse, no capítulo 13, que a obra deste filho da perdição tem dois tempos. No primeiro tempo ele se manifesta e reina sobre a igreja e sobre o Estado por 1260 anos e após isso ele sofre uma ferida mortal. E no segundo tempo, após sua ferida ser curada, ele se manifestará novamente como sendo o líder de uma nova ordem mundial, a qual tem a igreja e o Estado mais uma vez ligados a fim de unirem forças para a batalha do Armagedon. E assim como houve uma apostasia da igreja pouco antes de se manifestar o homem do pecado no ano 538 depois de Cristo, quando o Papa assumiu por completo o domínio da igreja e também do Estado, haverá outra apostasia dentro da igreja, a qual é chamada de remanescente ou chamada de restante dos descendentes da mulher em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 17. Bom, no final do século XIX e início do século XX, houve uma grande apostasia na Igreja Adventista do Sétimo Dia, a qual conhecemos como a apostasia alfa. Esta apostasia teve a vertente do pentecostalismo com o movimento da carne santa e também teve a vertente do ceticismo com o Dr. Kellogg, o qual passou a desacreditar tanto na Bíblia como no Espírito de Profecia acerca da pessoa de Deus, reduzindo-o assim a uma espécie de força, a qual se encontra em todas as coisas, quer animadas ou inanimadas, ou seja, o panteísmo. E, como bem sabemos, o Senhor não permitiu que o filho da perdição se manifestasse logo após aquela primeira apostasia, porque sua igreja não estava preparada para os últimos acontecimentos. E embora existiram decretos dominicais em algumas partes da América do Norte, Deus impediu, através do pastor Jones, que uma lei a nível nacional fosse aprovada pelo Senado. Portanto, Ellen White profetizou a respeito de uma segunda apostasia, a apostasia ômega, a qual nós estamos vivendo nesse exato momento dentro da Igreja Adventista. E sendo que
a profetisa nos advertiu que a apostasia alfa explicaria a apostasia ômega, podemos afirmar que estamos em meio a essa segunda apostasia, pois assim como na apostasia alfa tiveram músicas pentecostais a fim de agitar as emoções humanas, levando os cristãos a chamarem o êxtase que sentiam de operação do Espírito Santo, e assim como o aprofundar-se em estudos, mas se esquecendo da necessidade da direção do Espírito, aconteceu que alguns vieram a comparar Deus com apenas uma força na apostasia alfa. Da mesma forma, as músicas pentecostais tomaram conta da nossa igreja e temos chamado o êxtase que estas músicas trazem de operação do Espírito Santo. E um grande grupo também tem se aprofundado em estudos sem implorar a guia de Deus e assim passaram a chamar o Espírito Santo de apenas uma força. E muitos desses também já não creem mais na divindade e nem na eternidade de Jesus. Bom, é claro, amigos, que estas são apenas duas das colunas da apostasia ômega. Contudo, a apostasia em que vivemos, ela contém muitas outras características as quais encontramos no Espírito de Profecia. Está escrito: porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem: o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Amós 9, versículos 9 e 10. Amigos, essas palavras também têm um segundo cumprimento em nossos dias. E nós amamos este tempo e esta ação de Deus de a grande sacudidura. E no Espírito de Profecia nós encontramos o motivo o qual dá início a essa sacudidura. As palavras proféticas são: perguntei qual o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar, e foi-me mostrado que fora causada pelo positivo testemunho motivado pelo conselho da testemunha fiel aos laodiceanos. Esse testemunho terá seu efeito sobre o coração do que o recebe, levando a exaltar a norma e declarar a positiva verdade. Alguns não suportarão esse claro testemunho, opor-se-lhe-ão, e isto causará uma sacudidura entre os filhos de Deus. Eventos Finais, página 175. Irmãos, hoje vemos que ao pregarmos a advertência a qual o próprio Jesus dá à igreja em Laodiceia, advertência esta que é extremamente terrível, muitos dos líderes da igreja, bem como dos leigos, se levantam contra essa advertência e insistem em dizer: pregue o evangelho, em vez de ficarem acusando as pessoas. Mas, meus amigos, o evangelho significa boas novas. E as boas novas para a igreja em Laodiceia é que, se ela se arrepender dos seus pecados e for zelosa, então o Senhor entrará em nossa casa e ceará conosco, e nós cearemos com Ele. Mas, caso não venhamos a dar ouvidos às palavras da testemunha fiel, e caso continuarmos batendo em nosso peito, dizendo que somos ricos e abastados e que não temos falta de coisa alguma, quando, na verdade, somos aos olhos de Deus miseráveis, pobres, cegos e nus, o Senhor Jesus então é muito categórico em dizer que nos vomitará. Portanto, a sacudidura já se iniciou timidamente em nossos dias, pois Deus tem levantado os seus atalaias para darem advertência ao povo. Mas, infelizmente, a rejeição desta mensagem tem sido tão terrível que muitos desses pregadores da última advertência ao povo do advento nem sequer podem mais pregar dos púlpitos. E alguns deles estão até mesmo sendo riscados dos livros da igreja aqui na terra, embora nos livros da igreja no céu tenha escrito na frente dos seus nomes: servo bom e fiel. E enquanto os servos fiéis estão pregando a verdade presente para as ovelhas perdidas da casa de Israel, eles também estão buscando mais e mais do poder do Espírito Santo. E desta forma, antes mesmo da saída do decreto dominical, as primeiras gotas da chuva serôdia
começam a ser derramadas sobre estes pregadores, a fim de que a última advertência à igreja de Laodiceia seja dado com muito poder, para que aqueles que fazem parte da menina dos olhos de Deus possam se arrepender e serem zelosos na guarda e pregação da mensagem que Deus nos deixou. Diz o Espírito de Profecia: a não ser que nos estejamos desenvolvendo diariamente na exemplificação das ativas virtudes cristãs, não receberemos as manifestações do Espírito Santo na chuva serôdia. Pode ser que ela esteja sendo derramada nos corações ao nosso redor, mas nós não a discerniremos nem a receberemos. Testemunhos para Ministros, página 507. Amigos, sabemos que a chuva serôdia cairá em torrentes e temos a plena convicção de que quando isso acontecer, também haverá muitos milagres como consequência desse derramamento pleno do Espírito do Senhor. Contudo, vemos neste texto do Espírito de Profecia, que eu acabei de citar, que a chuva serôdia também é uma espécie de estação, pois quando ela começar a cair, talvez os irmãos ao nosso lado estarão recebendo, mas nós não perceberemos e nem receberemos, ou seja, ao começar a cair a chuva serôdia, as grandes maravilhas e efeitos, os grandes milagres não vão ser imediatamente vistos. Por isso, não é errado pensarmos que nesse exato momento as primeiras gotas da chuva serôdia já estão caindo sobre os irmãos que realmente estão de maneira fervorosa e também contínua buscando diariamente o batismo do Espírito Santo para viverem e também para pregarem a verdade presente. Então, a pergunta que nos vem à mente é: quando virá o grande derramamento da chuva serôdia? Diz o Espírito de Profecia: quando tivermos uma consagração completa de todo o coração ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato mediante um derramamento sem medida de seu Espírito. Mas isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não forem cooperadores de Deus. Serviço Cristão, página 253. Veja, meus amigos, se conforme o livro Serviço Cristão, na página 40, nenhum entre 20 adventistas se encontram preparados para terminarem sua obra na terra e se encontram tão sem esperança em Deus e sem esperança no mundo como o pecador comum, então, quando é que a maior parte da igreja estará se consagrando de todo o coração ao serviço de Deus? Será que em algum momento haverá tamanho despertamento espiritual dentro da IASD que a maior parte da igreja estará se consagrando a Deus? Diz o Espírito de Profecia. Temos esperança de ver toda a igreja reavivada? Tal tempo nunca virá. Há na igreja pessoas não convertidas e que não se unirão fervorosa e prevalecente em oração. Eventos Finais, página 195. Bom, se toda a igreja nunca será reavivada e se a maior parte não está preparada para terminar a obra, quando é que a maioria de nós estará se consagrando para que Deus derrame as torrentes da chuva serôdia? Diz o Espírito de Profecia. Devemos estar prontos e aguardando as ordens de Deus. Nações serão agitadas até o centro. Retirar-se-á o apoio aos que proclamam a única norma de justiça divina, o único seguro teste do caráter. E todos quanto não se curvarem ao decreto dos conselhos nacionais e obedecerem às leis nacionais para exaltar o sábado instituído pelo homem do pecado, para menosprezar o santo dia de Deus, sentirão não somente o poder opressivo do papado, mas do mundo protestante, a imagem da besta. Satanás operará seus milagres para enganar, estabelecerá seu poder como supremo. A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece ao passo que os pecadores de Sião são lançados para fora no enjoeiramento. A palha será separada do trigo precioso. E esse é um transe terrível, mas não obstante, importa que ele tenha lugar. Ninguém senão os que venceram pelo sangue do Cordeiro e a palavra do seu testemunho será encontrado como os leais e fiéis, sem mácula,
sem ruga de pecado, sem engano em sua boca. Precisamos despojar-nos de nossa própria justiça e revestir-nos da justiça de Cristo. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 380. Irmãos, tanto a pregação direta da testemunha fiel aos laodiceanos, as primeiras gotas da chuva serôdia e o início da grande sacudidura já estão acontecendo. Mas o próximo capítulo da sequência profética é o estabelecimento de uma nova ordem mundial e a saída do decreto dominical. Já podemos ver que o aquecimento global e esta pandemia têm preparado o caminho para que o domingo seja estabelecido através da ecologia e uma nova ordem mundial seja estabelecida por causa dos transtornos da pandemia em todos os setores da sociedade. E quando o domingo for estabelecido, então será acelerado o processo da grande sacudidura, pois as perseguições e retaliações aumentarão gradativamente. E conforme estas coisas forem aumentando, então mais e mais adventistas não consagrados irão abandonando a fé, até que as restrições por conta do domingo sejam tão intensas que a igreja será purificada. E o número dos que serão sacudidos é tão gigantesco que a Pena Inspirada declara que a igreja aparentemente cairá, mas em seguida ela diz que esse transe terrível é necessário, pois é justamente nessa gigantesca sacudidura que, embora o joio estará até o fim entre os remanescentes, a maior parte da igreja será, naquele tempo, constituída pelo trigo. E quando isso acontecer, quando a maior parte da igreja for trigo e estiverem se consagrando ao serviço do Senhor, como o Espírito de profecia disse, Deus reconhecerá o empenho dos seus servos derramando o seu Espírito Santo sem medida. Então, após a saída do decreto dominical e após ser eliminada uma inimaginável quantidade de joio da igreja, virão as torrentes da chuva serôdia, as quais hoje estão caindo apenas as primeiras tímidas gotas. E ao serem derramadas as torrentes de poder, então se cumprirão as palavras de Apocalipse capítulo 18, pois as 3 mensagens angelicais vão se avolumar em um alto clamor, e a nota tônica deste alto clamor será: retirai-vos dela, povo meu, retirai-vos de Babilônia, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Bom, meus amigos, até aqui podemos compreender que a sacudidura, a chuva serôdia, elas são eventos que estão ligados entre si e que ocorrem simultaneamente, começando agora em nossos dias e se intensificando após a saída do decreto dominical. E contemplando a cena da intensificação da sacudidura e da chuva serôdia até esta se tornarem um alto clamor, diz o Espírito de profecia, estandarte após estandarte era arrastado no chão. À medida que grupo após grupo do exército do Senhor se juntava ao inimigo e tribo após tribo das fileiras do adversário se unia ao povo de Deus que guarda os mandamentos. Testemunhos Seletos, volume 3, página 224. Bom, nesse momento da pregação você deve estar se perguntando: e a saída das grandes cidades? Quando ocorre? Veja, embora façamos gráficos a respeito dos acontecimentos finais, estes gráficos nunca serão perfeitos, pois vários acontecimentos ocorrem simultaneamente e vão se intensificando a partir do decreto dominical. E a questão da saída das grandes cidades também ocorre dessa forma, meus amigos. Diz o Espírito de profecia: para fora das cidades é a minha mensagem neste tempo. Estais certos de que o apelo é para que o nosso povo fixe residência a quilômetros de distância das grandes cidades. Uma olhadela a São Francisco, do modo como é hoje, falaria a nossa inteligência, mostrando-vos a necessidade de sair das cidades. O Senhor recomenda que seu povo fixe residência longe das cidades, pois a hora em que não cuidais, fogo e enxofre cairão do céu sobre estas. Eventos Finais, página 95.
Veja, esse texto do Espírito de Profecia não se aplica ao momento após a saída do decreto dominical, mas a senhora White está instruindo o povo de Deus a sair agora das cidades, primeiramente, e por ser algo inteligente e necessário da nossa parte. Pois as cidades se tornaram covis de demônios e porque nelas também existe abundante pecado. E também ela nos orienta a sairmos das cidades pelo fato de que os juízos pré-advento, ou seja, os juízos antes das pragas, começarão, e na verdade já começaram, a cair nas cidades grandes. E estando o povo de Deus nelas, este também sofrerá desnecessariamente as consequências. E está escrito: quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Mateus 24, versículos 15 a 18. Bom, nesses versículos podemos ver um segundo cumprimento para as palavras de Cristo aos seus discípulos, pois, semelhantemente a como o cerco formado pelos romanos ao redor de Jerusalém 3 anos antes da sua destruição, no ano 70, foi um sinal para a fuga dos cristãos, assim também, o decreto dominical não será um sinal para irmos levar uma vida tranquila no campo, mas o decreto dominical será o sinal para fugirmos para o campo. Diz o Espírito de Profecia. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim, o arrogar-se nossa nação o poder para decretar obrigatório o dia de repouso papal será uma advertência para nós. Será então o tempo de deixarmos as grandes cidades, passo preparatório para sair das menores para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. Vida no Campo, página 47. Amigos, o Espírito de Profecia apresenta o tema do campo em 2 etapas. A primeira nos diz que o desejo de Deus é que o seu povo more no campo, a fim de estarem longe da bagunça da cidade, para que tenham qualidade de vida física, mental e principalmente espiritual, para que estejam preparados para receberem o selo de Deus. E através de vários textos, o Espírito de Profecia mostra que, embora morando no campo, podemos fazer estratégias para virmos às cidades tão somente a fim de pregarmos o Evangelho. Já na segunda etapa, o Espírito de Profecia nos apresenta uma fuga para o campo. E neste momento, não teremos mais condições, meus irmãos, de colocarmos nossas casas à venda e fazermos planejamentos a fim de sairmos das grandes cidades. Mas deveremos então fugir das grandes cidades e irmos para o campo, ainda que não tenhamos planejado isto. Portanto, a primeira opção, ou a primeira etapa, é uma etapa muito mais inteligente, pois poderemos com oração planejar a nossa saída dos grandes centros urbanos e também o nosso estabelecimento e a nossa permanência no campo. Mas, para aqueles que não se planejarem, restará tão somente a segunda opção, a fuga para o campo. E sendo uma fuga, muitos inconvenientes virão juntamente com ela, meus amigos. Portanto, continuamos orando e também planejando a fim de sairmos para o campo antes da saída do decreto dominical. Contudo, se não conseguirmos, por algum motivo, sairmos até lá, devemos estar cientes de que, após a saída do decreto dominical, nós temos que fugir para o campo sem nos demorarmos, pois na história do que aconteceu com a mulher de Ló, meus irmãos, fica muito claro que naquele tempo, quem procrastinar provavelmente perderá a sua vida ou, no mínimo, terá que encarar a prisão ou o martírio, os quais poderiam ser evitados caso nós já estivéssemos no campo. E por falar em mártires, está escrito:
Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos igualmente como eles foram. Apocalipse 6, versículo 11. Não sabemos exatamente se esse martírio ocorrerá em todas as partes do mundo ou se serão em alguns lugares específicos. Também não sabemos se esses mártires serão mortos tão somente por rejeitarem o decreto dominical ou se também serão martirizados porque estão pregando em lugares os quais não recebem com alegria o cristianismo, como, por exemplo, os países árabes. Na verdade, é bem provável que o martírio ocorra nos países cristãos por conta da rejeição do ecumenismo, bem como da nova ordem mundial e do decreto dominical, e nos países não cristãos o martírio ocorre então justamente por conta da pregação do cristianismo. Contudo, antes que a porta da graça venha a se fechar, o verdadeiro cristianismo vai ser pregado por todo o mundo e o falso cristianismo também alcançará o mundo inteiro, meus irmãos, de maneira que todos tomarão uma decisão ao lado de Deus e dos seus mandamentos ou ao lado da besta e das suas tradições. E por falar em decisão, isso nos remete à questão do selamento. E então vem a pergunta: quando ocorre o selamento? Bom, como eu já havia dito, muitas coisas são um processo o qual começa antes do decreto e prossegue após o decreto. E com relação ao processo de selamento, diz então o Espírito de Profecia: os que desconfiam do eu, que se humilham diante de Deus e purificam a alma pela obediência à verdade, estão recebendo o molde divino e preparando-se para receber na fronte o selo de Deus. Quando sair o decreto dominical e o selo for aplicado, seu caráter permanecerá puro e sem mácula para toda a eternidade. Testemunhos Seletos, volume 2, páginas 70 e 71. Amigos, hoje aqueles que estão clamando e lutando com Deus pelo batismo do Espírito Santo e que estão lutando para purificarem o templo da alma de toda a contaminação, esses estão em um processo de aperfeiçoamento do caráter, o qual lhes garantirá o selo de Deus, o qual, como está no texto do Espírito de Profecia, será aplicado após a saída do decreto dominical. Bom, o decreto será a última prova para o povo de Deus. E ao ser aprovada a lei que obriga a guarda do primeiro dia da semana no Congresso norte-americano, inicia-se então o julgamento dos vivos. Pois, se o Espírito de Profecia disse que o selo será posto após a saída do decreto dominical, podemos dizer que o início do julgamento dos vivos também se inicia após a saída do decreto, pelo fato de que o selo de aprovação ele só é colocado quando o nome da pessoa passa em juízo e essa se encontra aprovada diante de Deus. Portanto, podemos dizer que após a saída do decreto dominical, imediatamente se inicia o julgamento dos vivos, começando pela casa de Deus, ou seja, pela igreja remanescente. E então, o processo do selamento permanecerá até alguns momentos antes do fechamento da porta da graça, pois conforme as pessoas forem ouvindo a verdade presente sob o poder da chuva serôdia, essas aceitarão a verdade, aplicarão a mesma em suas vidas e receberão o selo de Deus, assim como os remanescentes antes, que já estavam na igreja, hão de receber o selo de Deus após a saída do decreto dominical. Então, após cada homem e mulher fazer a sua decisão, ou a favor ou contra a verdade, a porta da graça se fechará para sempre. E as palavras que se seguirão naquele momento são estas: continue injusto, fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Apocalipse 22, versículo 11. Bom, o período da grande sacudidura após a saída do decreto dominical é chamado de pequeno tempo de angústia no Espírito de Profecia. Mas, após fechar-se a porta da graça e começarem a cair as 7 últimas pragas da ira de Deus, inicia-se o grande
tempo de prova para aqueles que foram selados, o tempo da angústia de Jacó. Diz o Espírito de profecia: deixando ele o santuário, as trevas cobrem os habitantes da terra. Naquele tempo terrível, o tempo das pragas, os justos devem viver à vista de um Deus santo sem um intercessor. Removeu-se a restrição que estivera sobre os ímpios e Satanás tem domínio completo sobre os que finalmente se encontram impenitentes. Terminou a longanimidade de Deus. O mundo rejeitou a sua misericórdia, desprezou-lhe o amor, pisando a sua lei. Os ímpios passaram os limites do seu tempo de graça. O Espírito de Deus, persistentemente resistido, foi por fim retirado. Desabrigados da graça divina, não têm proteção contra o maligno. Satanás mergulhará então os habitantes da terra em uma grande angústia final. O Grande Conflito, página 614. O tempo da angústia de Jacó não será terrível apenas porque as pragas estarão caindo e porque a ira dos ímpios se levantará contra o povo de Deus. Mas será um tempo de terrível angústia, pois passaremos a viver na presença do Pai, sem que haja um intercessor entre nós e Ele. E justamente nesse momento, meus irmãos, Satanás fará as mais terríveis tentações contra nós, acusando-nos daqueles nossos pecados passados e dizendo que tais pecados não foram removidos e que certamente seremos afligidos pelas pragas assim como os ímpios. E essas palavras satânicas torturarão os santos com uma angústia, a qual se compara à angústia do patriarca Jacó no Vale do Jaboque. Bom, e como os eventos finais são um processo, haverá também um processo que se inicia após a saída do decreto dominical e vai até o Armagedon. Este processo é a deificação de Satanás, diz o Espírito de profecia. À medida que se aproxima o segundo aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, instrumentalidades satânicas são impelidas por um poder de baixo. Satanás não somente aparecerá como ser humano, mas personificará Jesus, e o mundo que tem rejeitado a verdade o receberá como o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis. Eventos finais, página 168. Bom, as aparições de Satanás como o próprio Cristo se iniciarão enquanto a chuva serôdia estiver caindo e os filhos de Deus estiverem pregando a verdade presente. Mas, após se fechar a porta da graça, então Satanás, em algum momento, tomará a liderança da nova ordem mundial e será exaltado como o grande comandante das nações. E por intermédio dos seus enganos e dos enganos dos seus demônios, através do espiritismo, catolicismo e protestantismo apostatado, ele convencerá o mundo a pôr um fim nos guardadores da lei de Deus. Está escrito: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então, os ajuntaram num lugar que em hebraico se chama Armagedon. Apocalipse 16, versículos 13, 14 e 16. Provavelmente logo após o derramamento da 6ª praga, o mundo será convencido a aprovar uma lei para destruir os remanescentes, pensando que assim eliminarão as pragas, pois serão convencidos que as mesmas estão caindo por causa dos guardadores dos mandamentos de Deus. E então, conforme lemos no antepenúltimo capítulo do Grande Conflito, justamente no dia em que será determinado para se eliminar os remanescentes, Deus derramará a 7ª e última praga, libertando definitivamente o seu povo do cativeiro dos ímpios e também ressuscitando aqueles que morreram na fé da mensagem do 3º anjo, os quais ressuscitarão primeiro para ouvirem o concerto entre Deus e os que guardaram os seus mandamentos. Bom, alguns dizem que a ressurreição especial ela ocorrerá para que aqueles que estão sendo perseguidos fiquem mais motivados pelas palavras dos seus irmãos, os quais ressuscitaram. Contudo,
conforme o capítulo O Livramento dos Justos, do livro O Grande Conflito, esta ressurreição especial, ela só ocorre na sétima praga. E aqueles que ressuscitarão não precisarão auxiliar seus irmãos com relação à perseguição, pois é justamente na sétima praga que Deus mesmo colocará um fim na perseguição. Então, após o derramamento da sétima praga, ou da sétima taça da ira de Deus, logo veremos o sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Irmãos, mesmo tentando abreviar, ainda assim esta pregação ficou um pouco mais longa do que as demais pregações deste canal. Mas sendo este um assunto tão importante, eu preferi não reduzi-lo tanto, ok? Bom, a minha oração e também o meu desejo é que estejamos preparados para que suportemos finalmente todas as provas que estão diante de nós, a fim de estarmos de pé no dia de Deus, o qual se aproxima rapidamente. Um grande abraço a todos vocês, meus amigos, e até a próxima.